Pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês agora um estudo de caso muito interessante sobre fornecedores problemáticos e a necessidade de se ter um monitoramento da cadeia de suprimentos. Em 3 anos de KPMG, eu realizei nada menos do que 15 projetos para uma mesma montadora que fatura 156 bilhões de dólares no mundo inteiro e tinha sérios problemas com a sua cadeia de fornecedores aqui no Brasil. De algumas décadas para cá, ocorreu uma mudança no modelo de operações verticalizadas para operações terceirizadas, Produção horizontal, ou seja, terceirização de atividades não core de uma empresa. Isso modificou a dinâmica e o poder de barganha de alguns setores. Existem setores, como o automotivo, que já possuem mais de 85% da sua cadeia de valor suprida por terceiros. Diversas multinacionais, elas contam com fornecedores globais e fornecedores locais para fornecer as peças que elas precisam. E as capacidades de entrega desses fornecedores estão sujeitas a riscos sistêmicos e riscos intrínsecos aos negócios desses fornecedores. Vocês sabem qual que é o custo de uma montadora ficar com a sua linha de produção de veículos parada por uma semana, por exemplo, devido à falta de colunas de direção não entregues por um fornecedor? Quantos barris por dia uma companhia de petróleo perderia se um navio-tanque terceirizado não conseguisse descarregar uma plataforma a tempo? Ou quantos Whoppers o Burger King vende em um dia? O que aconteceria se um fornecedor de cebola, por exemplo, devido às condições climáticas, não conseguisse entregar em uma determinada região? Vocês imaginam o impacto financeiro disso e reputacional? O que acontece, pessoal, é que para otimizar o capital de giro e melhorar o balanço patrimonial, algumas empresas mantêm menos estoques e adotam estratégias just-in-time. Isso cria pressão nos ciclos de produção e aumenta a dependência dos fornecedores terceirizados e o impacto associado à interrupção de terceiros. Interrupções no fornecimento, elas podem afetar drasticamente as operações, especialmente para organizações multinacionais que dependem cada vez mais dessas redes de fornecedores globais. Ocorre que as empresas multinacionais contam com empresas locais para fornecerem muitas dessas peças, e muitas dessas empresas são familiares. As empresas familiares são as que mais sofrem com recessões, a gente já viu isso. Os acionistas não têm força financeira e experiência para lidar com crise, a gestão é pouco profissional e existe uma forte dependência de poucos clientes e poucos produtos. Em crise, essas empresas familiares experimentam dificuldades financeiras por reduções de vendas, por fatores de mercado ou mesmo por perda de clientes. Elas também enfrentam baixa geração de caixa, tanto atual quanto falta de perspectiva, custos insustentáveis de produção, uma produção dimensionada para volumes muito mais altos, dívidas vencendo no curto prazo, falta de capacidade de acesso a novas linhas de crédito para capital de giro ou investimentos. Então, essa situação se agrava mais ainda com problemas de gestão e falta de governança corporativa. As informações dessas empresas também não são muito confiáveis, muitas vezes elas não possuem ERP e ferramentas de BI. Os equipamentos também podem ser muito antigos, a empresa não tem de recurso aí para investir em capital de giro, P&D, enfim. Diversas situações aí que geram diversos problemas que a gente já viu ao longo deste curso. Agora, no caso da montadora, um automóvel hoje ele possui entre 20 e 30 mil partes e de até 500 fornecedores diferentes. 85% do valor vem de terceiros. Isso acarreta o quê? Um sério risco estratégico e financeiro e também operacional para as montadoras. O que aconteceu especificamente nessa montadora que eu assessorei? Ora, uma queda abrupta de 40% no volume de vendas de carros entre 2014 e 2016 e uma queda de 60% no volume de caminhões. O setor de autopeças também vinha decrescendo aí 7% ao ano. O aumento do endividamento médio das empresas para cerca de 11 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, a cadeia inteira alavancada. E a maioria dessas empresas familiares. O que aconteceu? Perda total na capacidade de captação de recursos novos para essas empresas familiares super alavancadas. Isso levou a um efeito cascata, com centenas de fornecedores dessa montadora em dificuldades financeiras. E esses fornecedores passaram a recorrer à montadora para suporte financeiro, ou seja, pedir dinheiro para a montadora para continuar operando. E aí a gente viu que se uma montadora depende aí 85% da sua cadeia de valor de fornecedores terceirizados, se o fornecedor, ou um fornecedor no caso, para de fornecer, apenas um fornecedor para de fornecer, a linha inteira para. Então essa montadora, para piorar toda a situação, ela tinha diversos fornecedores exclusivos, ou seja, fornecedores únicos de peças únicas, que aumentava ainda mais o poder de barganha desses fornecedores. O custo diário da linha parada era algo entre 300 e 600 mil dólares. Então, imagina o tamanho do problema. E os fornecedores, sabendo disso, estavam solicitando aportes de recurso pela montadora, para ajudar no fluxo de caixa, fazendo a montadora meio que de refém aí desses fornecedores.
E aí eu implementei, para solucionar esses problemas, alguns passos que eu vou contar para vocês. Primeiro, passei a monitorar continuamente todos esses fornecedores, ou seja, eu fiz uma ferramenta, eu desenvolvi uma ferramenta de controle e monitoramento desses fornecedores. Eu avaliei o desempenho financeiro deles, analisei os KPIs, as tendências também de qualidade e precificação, identifiquei fornecedores ideais, ou seja, os que estavam financeiramente estáveis, esses eu dei nota verde, e também solicitei aí a todos os fornecedores o compartilhamento de informações como pré-condição para a renovação dos seus contratos com a montadora. Desenvolvi um perfil de risco também para cada fornecedor, vermelho, amarelo e verde, e depois eu identifiquei os fornecedores que são problemáticos ou que eram problemáticos, que eram os fornecedores aí amarelos e vermelhos. Com os KPIs financeiros e operacionais, eu pude identificar aí e indicar para a montadora as possibilidades e riscos de interrupção de produção. Então eu realizei depois uma análise detalhada dos fornecedores que eram arriscados, né, com maior risco, e eu entendi a causa dos principais problemas, ou seja, o que estava levando aquelas empresas a uma situação de crise. Bom, feito isso, feita essa classificação, eu então determinei qual que era o perfil de risco de cada um desses fornecedores. O fornecedor de baixo desempenho era o fornecedor que tinha redução de receita, perda de participação de mercado, lento crescimento, margem decrescente, desligamento de pessoal, problema de qualidade e tempo, receita concentrada em poucos clientes. Esses fornecedores não eram tão críticos, mas já tinham baixo desempenho. Para esses, eu fiz uma análise mais detalhada e comecei a monitorar esse pessoal mais próximo, né, mais próximo deles, ou seja, um monitoramento mais contínuo e tentando já dar dicas e como fazer para melhorar a empresa, ou seja, comecei a dar soluções para essas empresas, mas não precisei fazer uma intervenção nesses negócios. Fornecedores problemáticos. Esses fornecedores tinham restrições de capital de giro, redução de investimento, redução do custo de manutenção, é um indicador importante também, inadimplência em dívidas e muros de dívida, ou seja, dívidas vencendo no curto prazo, perdas operacionais e fluxo de caixa negativo. Nesses fornecedores problemáticos, eu fazia geralmente uma intervenção de 2, 3 dias lá junto com a gestão para tentar entender o que estava acontecendo e, se fosse o caso, eu entrava com um programa de renovação de dívidas, negociação com fornecedores, negociação com credores e aí melhoria operacional. Até o fornecedor estressado, esse sim, já estava bastante debilitado, tinha acesso limitado a dinheiro novo, pedido muito frequente de antecipação de caixa para a montadora, reprecificações junto à montadora, melhoria de condições de pagamento também era muito comum dos fornecedores pedir, começaram a vender ativos já, às vezes ativos essenciais, restrição de caixa e aí já passando por uma fase de falhar em pagar as suas obrigações correntes. Para esses, a gente fazia uma intervenção aí em um programa detalhado de turnaround, um programa completo de turnaround. Como que era o meu dia a dia com esses fornecedores? Primeiro eu tinha que quebrar a barreira, ou seja, eu tinha que fazer o fornecedor entender que eu estava lá para ajudá-lo, porque eu estava trabalhando para a montadora. Então eles tinham muito medo de que eu passasse informações confidenciais para a montadora e eu tinha que quebrar então essa barreira. Lembra da curva de resistência? Eu tinha que quebrar essa curva. Depois, eu tinha que garimpar as informações da empresa, dado que não tinha informações confiáveis. Então eu tinha que reconstruir todo o fluxo de caixa e toda a conciliação de caixa desses fornecedores. Fazia também uma análise de mercado, um mix de produtos, canais de venda, quem que eram os concorrentes, se o preço de venda deles estava adequado com o mercado, analisava o desempenho financeiro histórico, comparava com benchmarks, uma vez que eu estava ali na indústria já, eu tinha muito na cabeça quais que eram os indicadores principais e como é que a concorrência estava se comportando em termos de margem e os indicadores operacionais também. Eu também fazia uma análise das necessidades de capital de giro, quanto dinheiro esse fornecedor ia precisar nos próximos meses. Avaliação também estratégica de curto prazo, longo prazo. Eu avaliava a equipe de gestão, se tinha profissionais ali preparados para lidar com a crise, fazia um fluxo de caixa passado e projetado de 13 semanas, entrava no detalhe de ver o nível de estoque e estudar como é que a montadora, né, faria para fazer um stockpiling, ou seja, para construir um estoque de segurança, quanto custaria isso, entendia de quem que era a propriedade intelectual do ferramental, na verdade a propriedade do ferramental é a propriedade intelectual dos produtos e também analisava se, num caso de esse fornecedor parar de fabricar, se existiam outros fornecedores que poderiam substituí-lo para continuar fornecendo para a montadora, né? Eu precisava realmente saber qual que era o nível real de dificuldade desse fornecedor para passar um report, aí, uma posição muito clara e muito assertiva para a montadora tomar uma decisão estratégica.
Qual que era o meu principal objetivo? Era reduzir a exposição operacional e financeira da montadora, minimizar a necessidade de aporte com a melhoria de performance do fornecedor, ou seja, quanto melhor o fornecedor estivesse performando, menos dinheiro ele ia solicitar para a montadora. Se necessário fazer aportes, né, então se a montadora tivesse que fazer esses aportes, que eles fossem feitos de uma forma mais segura possível. Ou seja, o fornecedor dando garantias, a gente fazendo monitoramento do uso daquele dinheiro, né? O dinheiro sendo dado em fases também, com triggers e metas, e alguns covenants novos para que o fornecedor também não se alavancasse ainda mais. Para cada fornecedor, dependendo da classificação de risco e das particularidades desse fornecedor, eu desenvolvi uma solução diferente. Elas poderiam ser resourcing, ou seja, arrumar outro fornecedor para fornecer para a montadora, apoiar financeiramente esse fornecedor, né, com aportes de capital e de recursos no fornecedor pela montadora, apoiar, né, sugerir um M&A, ou seja, sugerir que esse fornecedor fosse vendido para um outro fornecedor com melhor saúde financeira, ou mesmo a montadora adquirir o fornecedor. No caso de resourcing, meu papel era encontrar os fornecedores alternativos disponíveis, com baixa complexidade e transição rápida, com os mesmos custos ou um pequeno aumento até. A montadora estava disposta a ter um pequeno aumento, mas reduzir o risco. É relativamente normal que as montadoras possuam as ferramentas próprias. Elas ficam no fornecedor, mas as ferramentas são da montadora. Mas alguns subcomponentes eles podem pertencer ao fornecedor e, portanto, trocar de fornecedor pode ser um desafio. Um dos casos que eu executei, ele levaria 24 meses para homologar um novo fornecedor, porque o item que estava sendo ali produzido por aquele fornecedor era um item de segurança. Então, nesse caso, a gente optou por não trocar o fornecedor e suportá-lo financeiramente. No caso de apoiar financeiramente com aportes financeiros, eu apenas sugeria isso se a situação pudesse ser resolvida através de eficiências e dinheiros adicionais, pois em alguns casos nem isso resolvia. A sugestão para a montadora era apenas investir se a empresa se comprometesse a reter especialistas para melhoria de margem. Essa opção somente era recomendada se a probabilidade de realização fosse alta, pois poderia ser que a empresa apenas tivesse uma solução de curto prazo, temporária, para problemas que não poderiam ser resolvidos. Nos casos em que o aporte financeiro não era suficiente, eu recomendava também que a montadora sugerisse e apoiasse um M&A, se o apoio financeiro dela não fosse suficiente, né, devido a várias razões. Nesse caso, a montadora poderia buscar melhorias no fornecedor para que ele pudesse ser vendido a um terceiro mais estável, que deveria ser capaz de fornecer operações sustentáveis. A montadora, então, passava a aconselhar o fornecedor no processo e impor termos e condições quando possível. Um dos casos, o fornecedor que eu estava assessorando via montadora estava tão depreciado, as operações estavam tão ruins, que elas foram vendidas para uma fornecedora também global, a preços muito atrativos para a fornecedora, obviamente global, mas resolveu um problema da montadora e um problema dos sócios que não tinham mais como continuar aportando dinheiro no negócio. E aí, pessoal, se as alternativas anteriores não fossem possíveis, não deu certo o resourcing, não deu certo o aporte, não deu certo o M&A, a montadora poderia considerar a aquisição do fornecedor para evitar a interrupção. Eu não cheguei nesse extremo com a montadora em nenhum caso. Nesse caso, aí teria que ser feito um processo de M&A completo, implementado, e também tendo em mente que os concorrentes da montadora, uma vez que a montadora comprasse esse fornecedor, provavelmente deixariam de ser clientes desse fornecedor, o que poderia, então, inviabilizar também a viabilidade, né, da aquisição, ou seja, poderia ser uma aquisição aí que viria com uma empresa que não teria a geração de caixa atual, então o problema poderia ficar bem maior. E, pessoal, qual que foi o resultado que eu atingi nesse projeto? Bom, a cadeia de fornecimento foi mapeada e com monitoramento constante. A gente conseguiu uma redução significativa do risco de ruptura na cadeia, que representava aí, como eu falei, $300 mil por dia. Mais de 15 fornecedores com a saúde financeira melhorada e a garantia de disponibilidade de peças para o novo ciclo de crescimento econômico do Brasil. Pessoal, obrigado. Nos vemos no próximo caso.